com vocês. Eu gostaria de, antes de começar, agradecer o convite que nos foi feito pelo Anderson, companheiro de longas estradas. Nosso assunto aqui hoje com vocês é sobre gestão de equipes autônomas. Um dos assuntos que eu considero muito importante nesse momento de virada, de mudança, ou nome que queiram dar. Para tal, eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês algum material que a gente trabalhou e que vai nos ajudar a fazer uma caminhada sobre esse assunto. Gestão de equipes autônomas. O que significa isso para os atuais gerentes de profissionais que não têm efetivamente relação como empregado com as organizações? Vamos falar então sobre formação e manutenção e vamos começar falando um pouco sobre os pilares da formação dessas equipes autônomas. O que significa, né? E como é que a gente sustenta a formação dessas equipes autônomas? É lógico que eu não preciso dizer que a primeira coisa que dá alicerce às equipes são pessoas. Nós vamos depois falar sobre cada um desses pilares, dando um pouquinho mais de informação de como é que era, é e será essa relação. O segundo pilar, processos. Terceiro pilar, não menos importante, remuneração. Quarto pilar, incentivos. Além da remuneração, existem outros incentivos que a gente vai estar falando também, que foram, são e serão importantes daqui por diante. O acompanhamento desses profissionais que, por serem autônomos, criam outras condições para acompanhamento e, finalmente, treinamento, desenvolvimento e retenção, TDIE, como eu estou dando. Vamos ver um pouco, vamos falar um pouco sobre pessoas. E aqui eu começo a falar em ter as pessoas certas, as pessoas com os perfis definidos. É importante lembrar que, por uma série de situações econômicas e sociais no nosso país, a gente tem na figura do profissional autônomo uma figura que cresceu muito, principalmente devido às condições trabalhistas. Na verdade, existe um volume muito grande de profissionais trabalhando nas empresas como a gente chama de PJ, né? Mas que, na verdade, são praticamente empregados. Porém, para efeitos legais, se transformam em PJ e gerando, inclusive, dependendo da organização, uma série de problemas futuros. Isso já melhorou muito, mas a realidade é que ter as pessoas certas, ou seja, as pessoas com perfis definidos dentro da área de equipes autônomas, significa ter, e nós estamos falando de empreendedores, que é isso que é o indivíduo autônomo. O autônomo, né, nada mais é do que um empresário. E, como tal, tem que proceder para que tenha sucesso, não só para si, como para a organização com a qual ele trabalha. E aí entra a gestão desse cara, que é diferente de você ter um empregado, onde você tem uma série de regras, regulamentos, etc. e tal, que são, vamos dizer assim, base da relação. Já no autônomo, essas regras não existem. Elas são criadas e elas são muito mais, vamos dizer assim, são negociadas do que qualquer outra coisa. Falando desses perfis definidos, né, nós temos também os processos bem definidos, como nós vimos lá. O que nós estamos falando sobre processos bem definidos? Nós estamos nos referindo aí aos processos de venda. Eu não tenho dúvida de dizer para vocês que, tão somente nos últimos anos, isso é bem recente, é que se deu importância
a realmente ter um processo de vendas com suas fases determinadas, suas atividades bem definidas, todos os seus momentos de estar acompanhando os resultados obtidos e, consequentemente, as ações necessárias para as correções dos desvios identificados. Vamos falar, então, ainda mais também sobre remuneração atrativa, né? E quando a gente fala de remuneração atrativa em equipes autônomas, a gente está se referindo a um plano normalmente quase certo, um plano de comissionamento forte, que seja uma relação não só momentânea, mas uma relação perene. A gente sabe que a concorrência é extremamente importante de ser avaliada para que você possa ter um plano de comissionamento ousado, porém não acima daquela realidade que lhe permite a relação com os profissionais. Os incentivos, que nada mais são do que um plus a mais em cima desse comissionamento, quer dizer, em cima desses incentivos é que eu vou trabalhar com muita propriedade, não só o crescimento dos resultados, como também a manutenção da constante motivação desses profissionais e ainda o acompanhamento. E acompanhamento, hoje eu posso falar de uma forma um pouquinho diferenciada, mesmo com o desgaste que tem a palavra coach no mercado, né? A gente sabe que coach, treinamento, counseling, aconselhamento e mentoria, né? Que é ser mentor desse profissional, simultaneamente, dependendo da situação, dependendo da necessidade, para o qual o gestor comercial tem que estar preparado. Sem o que existe uma probabilidade muito grande de ambos não conseguirem os resultados esperados. Eu acho que fica claro a necessidade de especialização mesmo do profissional de gestão comercial nesse mistério. E, finalmente, como falei, TDIR, treinamento, desenvolvimento e retenção desses profissionais. Retenção que é calcanhar de Aquiles, e vocês sabem disso, porque, como a gente diz sempre, né? Conseguir não é tão difícil assim, porém, manter é o mais difícil. Mas vamos falar sobre cada um deles e com mais profundidade, para deixar até alguns recados para vocês, se a gente pode denominar assim, e reflexões. Dificuldade de aquisição e retenção, né? Vamos lá para o como trazer esse profissional e reter esse profissional como um todo. Os grandes problemas começam, né, no processo de aquisição, ou seja, no processo que vocês todos devem conhecer bastante, que é recrutamento e seleção, onde hoje já não se faz mais sem o envolvimento direto do profissional responsável pela gestão dessas pessoas. E o que é mais importante, esse processo, que é um processo que tratado de uma forma não muito nobre, né, teve uma mudança drástica. Hoje, nas empresas que conseguem alto desempenho das suas equipes, o processo de recrutamento e seleção de profissionais é hoje, como processo de entrada, crucial para o desenvolvimento de uma equipe de alto desempenho. Nesse processo, e é importante frisar, independente do que você use, os meios, as formas de você fazer esse processo, as ferramentas que você use, o envolvimento pessoal desse gestor é fundamental. E, nesse envolvimento, uma das coisas que fatalmente tem que ser feita desde o início é o alinhamento, como está aí escrito, entre os valores pessoais e os valores da organização, e o alinhamento entre as aspirações pessoais e as oportunidades que a empresa
vai proporcionar. Lembrem-se, nós estamos falando aqui de profissionais livres, autônomos, corretores, mas isso não impede que esses fatores tenham que necessariamente ser analisados. Chamo a atenção que os valores pessoais e aspirações pessoais têm a ver com engajamento. Se esse indivíduo não tem valores pessoais que se coadunam com os valores organizacionais e não tem aspirações pessoais que se coadunam com as oportunidades que a empresa vai proporcionar, dificilmente nós teremos engajamento e muito menos a retenção. Chama a atenção também que esse alinhamento não é uma coisa estanque, ele não deve acontecer só no processo de recrutamento e seleção. A bem dizer, a gente sabe que nesse processo de recrutamento e seleção ele é fundamental, mas na nossa visão é um trabalho que tem que ser executado de tempos em tempos. Eu diria que num processo de alto nível na área de desenvolvimento de equipes de vendas, eu teria um alinhamento no processo de recrutamento e seleção, outro alinhamento após o término do processo de treinamento e desenvolvimento e, normalmente, outros alinhamentos anuais, preferencialmente junto com as avaliações de desempenho e potencial que venham a ser realizados com cada um dos indivíduos. Dito isso, podemos dar um passo a mais e vamos falar um pouco mais do perfil. E esse exemplo aí, eu acho que deixa a gente bem ligado numa coisa chamada mudança de perfil. Todos nós temos um perfil, normalmente você tem N ferramentas que te permitem e te ajudam hoje na definição desse perfil e na análise desse perfil das pessoas, mas lembrando também que essas pessoas, em decorrência do seu próprio desenvolvimento, esse perfil sofre algumas mudanças e essas mudanças têm que ser analisadas. É importante lembrar, principalmente na formação da equipe, que você tem um perfil ideal que você precisa hoje. Mas você, quando olha o perfil desse profissional, você tem que olhar também num futuro próximo, ou seja, onde é que eu estou agora, para onde é que eu quero ir. Esse caminho, inclusive, vai ser feito junto. E esse indivíduo tem que ter a capacidade, ou tem que ter, mais bem dizendo, o perfil que se adeque, não só à realidade que eu vivo hoje, como essa atividade ou realidade futura que eu pretendo para ele. Dito isso, eu posso ir sem errar, posso adiantar que aqui mora um dos principais problemas. Se dá muito pouco caso ao perfil, eu diria que, inclusive, os próprios gerentes estão hoje com as exceções, que as exceções estão aí exatamente para configurar essa regra, né? Os gerentes, com raras exceções, estão tecnicamente preparados, além, né, muitas vezes, pelo tempo, pela experiência que tem, daquilo que já possui como know-how, como background, é importante que eles estejam também assinalados de tudo que existe de ferramenta que pode auxiliar a melhorar esse resultado de entrada. Esse resultado de entrada vai fazer toda a diferença no resto todo. Então, começa por aí. Além do perfil, o ambiente de trabalho, né? Quando você está buscando trazer pessoas para dentro de casa, é necessário que você tenha um ambiente de trabalho que facilite isso. Na realidade, com a experiência, os gerentes sabem muito bem do que eu estou falando. Da mesma forma que hoje, quando qualquer empresa busca um profissional, faz uma análise desse profissional, o profissional, principalmente o profissional de bom nível, também faz uma análise da organização. E essa primeira análise, ou a primeira impressão, que todos conhecem muito bem, ela é feita no ambiente de trabalho quando ele chega. É fundamental que você tenha um ambiente de trabalho
saudável para que você permita, né, o desenvolvimento do indivíduo e da organização. Lembre-se, eu estou falando de ambiente de trabalho aqui e estou me referindo ao profissional autônomo. O que eu quero dizer é que muitas vezes esse profissional não vai trabalhar ali o tempo todo, e a gente sabe disso. Ele vai trabalhar, é muito comum o home office hoje, ou o meio termo vai aparecer algumas vezes na organização. No entanto, o ambiente de trabalho é olhado com muita atenção por esses indivíduos. Lembro que, normalmente, um bom profissional autônomo, ou um bom profissional que é um empresário de si mesmo, ele lê com muita atenção o ambiente de trabalho com quem ele está trabalhando. Para finalizar essas dificuldades de retenção, eu quero falar da cultura, né? Que diferente do ambiente, realmente o ambiente normalmente da área de vendas é um ambiente até gostoso de se ver, a cultura da organização. Quer dizer, como é que as pessoas da organização veem sua própria organização. Hoje, um bom profissional da área comercial deveria, pelo menos, estar analisando também como é que as pessoas que já estão lá, ou seus pares, ou outros empresários autônomos que estão se relacionando com a empresa, sentem a organização que trabalha. Ou seja, o que eu quero dizer é que em casa a gente tem que ter um ambiente de acolhimento desses profissionais como se pertencentes, e realmente o são de uma outra forma, mas são da equipe da empresa como um todo. Lembrando que é deles que a gente pretende e exige grande parte dos resultados que a organização percebe. Alguns aspectos práticos sobre esse funcionamento do dia a dia, nessa nova visão que a gente tem hoje. Eu sempre disse, desde muito tempo, que tem que ter cara de negócios. Quer dizer, eu, quando me relaciono com esses profissionais, eu tenho que deixar transparecer que eles efetivamente estão lidando com uma empresa voltada para negócio, que ele vai ter ali todas as condições necessárias para obter os resultados que pretende e será facilitado efetivamente pela organização como um todo. Ou seja, ele vai ganhar um grande parceiro no alcance dos seus resultados pessoais. Só lembrando aí, está aí na apresentação, né? Não adianta ser, é preciso parecer e ser percebida como tal. Então, é um cuidado de quem quer formar e manter, reter profissionais nesse segmento, autônomos, de forma efetiva, o cuidado com essa visão. Continuando agora, entrando em processos, né? E eu acho que esse quadro representa claramente qual é a nossa expectativa quanto aos processos bem definidos. Se eu não tenho processos bem definidos, eu vou colocar o cara para voar, mas não vou dar a sustentação necessária para que esse voo seja longo. Ele não vai efetivamente voar. O processo é que vai dar a base necessária para que ele bata as asas e cresça junto conosco. E quando eu falo de processos, eu estou falando de processo em si, né? De uma metodologia de atuação, de como é que a gente espera nessa relação que seja cada uma das atividades a serem realizadas, como é que elas devem ser cumpridas, né? Estabelecimento de metas, métricas e padrões comuns, sabendo, no entanto, que, por estar lidando com o autônomo, essas metas, essas métricas e padrões, muitas vezes não podem ser impostas, mas consensuadas. O que eu tenho, na verdade, que trabalhar como gestor é para que essas metas, métricas e padrões da pessoa, do empresário, do
empreendedor sejam, no mínimo, iguais àquelas pretendidas por nós. Por que eu digo no mínimo? Porque a ideia é que a gente tenha profissionais que possam não só fazer o caminho conosco, como nos levar para caminhos maiores. Essa é a intenção. Eu tenho que buscar esse diferencial junto a esses profissionais. Dito isso, eu acho que a gente pode dar mais um passo e falar da remuneração. Política de remuneração, critérios e elegibilidade. Quer dizer, de forma bem clara, né? Como será a remuneração. Eu acho que falar sobre remuneração, apesar de parecer lugar comum, a gente tinha que ver vários erros, principalmente no início, lançamento de novos produtos e tal, e que se criam, e quando se cria equipes com um canal diferenciado, que o é, muitas vezes, o uso de autônomos ou o uso de profissionais não vinculados, acertar no plano de remuneração só o que compõe a remuneração? Aquele valor que a gente paga de comissionamento e mais outras coisas que a gente coloca à disposição do profissional, se houver. Então, esses critérios têm que ser, primeiro, adequados e muito claros. É lógico que aí a gente, quando fala em remuneração, eu lembro sempre de uma grande briga que existe lá, mas então, levando em consideração a remuneração, o profissional liberal ele sempre vai vender aquilo que vai dar melhor comissionamento a ele. Não necessariamente, né? O que eu digo é que ele vai vender aquilo que é mais fácil e que, se possível, em volume, traga o maior resultado final para ele. Esse é o caminho que ele normalmente vai buscar. Daí a importância de você ter uma remuneração bem ajustada com o mercado para não montar uma equipe e depois estar perdendo essa equipe por outras organizações que praticam com um produto de qualidade similar, coloquem e busquem tirar esses profissionais de você. Então, você tem que ter uma política de remuneração orientada para os profissionais fazerem as coisas certas. Por que a gente diz isso, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouco. A remuneração ela tem que ajudar o indivíduo e levar o indivíduo a fazer aquelas coisas certas dentro daquilo que foi por nós planejado e dentro daquilo que a gente espera como resultado final. E não o obrigue a estar fazendo outras coisas para ganhar mais sem cumprir aquilo que está determinado ou que está orientado por nós para ser feito. Dito isso, então, eu posso tomar a liberdade de passar para o próximo quadro e falar um pouco mais sobre esse plano de remuneração, até para dar uma regrinha para a gente saber, em termos de remuneração, se o nosso plano está e deu ou não certo. Então, olha só que regrinha simples. Primeiro, se o meu plano de remuneração funciona como amplificador das mensagens estratégicas da organização, está tudo bem. Quer dizer, se eu tenho um plano de remuneração que está linkado àquilo que a organização espera para ela de resultado, esse é um plano de remuneração correto. Isso significa que eu não posso ter ou estar remunerando, né, o indivíduo para que ele execute coisas que não estejam ligadas diretamente ao nosso plano estratégico. As lideranças estão felizes e atuantes. Eu acho até engraçado o fato de a gente saber isso com clareza, né? Quando entra em qualquer ambiente da área comercial e vê que está todo mundo com aquele gás inteiro, o cheiro de negócios, motivado para fazer, sabendo o que tem que fazer. Então, o plano de remuneração
ele influencia esse ambiente diretamente. Facilidade de explicação. Quando o plano de remuneração te obriga a explicar 10 vezes para o teu profissional de venda entender, pode ter certeza que os teus resultados não serão aqueles que você busca. Então, um plano excelente de remuneração, ele é fácil de explicar, é compreendido com muita facilidade pelo profissional, fazendo com que ele busque o máximo possível a realização do mesmo. Recebe aplausos dos envolvidos. Quando o plano de remuneração é bom para todo mundo fica feliz e todo mundo gosta de estar sendo remunerado daquela maneira. É baseado nos objetivos da empresa. Da mesma forma que eu falei das estratégias lá no início, aqui eu estou falando dos objetivos. Lá em cima eu falei das estratégias, para onde a empresa quer ir. Aqui eu estou falando dos objetivos, dos resultados esperados pela empresa hoje. É isso que se espera. Os planos de remuneração são baseados nesses objetivos. Tem exatamente como interesse dar condições para que esses objetivos sejam alcançados e, quiçá, ultrapassados. Poucos ajustes nos anos subsequentes. Se ele é bom, você vai ter que fazer ajuste. Eu acho que ninguém discute mais da necessidade de ajustes constantes nesses planos de remuneração, até porque as coisas vão evoluir, os planos também, mas eles normalmente sofrem ajustes pequenos, ou pequenos ajustes, algum acréscimo, tirando alguma coisa, dependendo da nova situação que se esteja vivendo. Isso se faz durante alguns anos. Normalmente, existe uma vida útil para esse plano de remuneração e o que se espera é que ele tenha alguns anos pela frente, com pequenos ajustes. E visibilidade de resultados. É necessário que, principalmente o autônomo, ele tenha uma visão clara do resultado que ele está obtendo. Lembrando que a não visão desse resultado significa um certo não esforço na obtenção do mesmo. Então, está muito ligado à motivação de buscar mais. Então, daí a importância, mais uma vez, do plano de remuneração. Dito isso, eu acho que eu posso passar para um outro momento, que são os incentivos, né, motivantes. Quando a gente fala em incentivos, né, e aí eu me permito até uma brincadeira, não sei se vocês concordam comigo, mas na imagem aí está aí um molequinho segurando a cenoura, que eu acho que a cenoura é o maior exemplo que se tem de motivador na área comercial, né? A cenourinha, o pessoal correr atrás. Eu considero que a gente tem outros tributos aí para poder você saber qual aquele que mais te satisfaz. A verdade é que a gente não corre só por causa da cenoura, a gente corre por uma série de outros motivos. E aí eu estou falando para os gestores no sentido deles entenderem, né, que não é só o financeiro que puxa, né, você tem outras coisas que puxam esses incentivos. E aí nós estamos falando de estágios de relacionamento, que mesmo como autônomos, eu posso ter estágios de desenvolvimento desses profissionais e proporcionar a eles momentos diferentes de relacionamento e, inclusive, de ganhos também. O quanto eu posso usar isso para reter esses caras comigo, né? Os kick-offs e reconhecimentos, que são as pequenas reuniões que se faz de troca de informações, né? E principalmente as reuniões de reconhecimento. E eu gosto de lembrar aqui o seguinte: isso não quer dizer oba-oba, tá? É reconhecimento mesmo. É o fato de ele ser reconhecido perante os demais e tal, mas sem necessariamente oba-oba. É reconhecimento.
e que goste de troca de informações. Toda vez que você tem na equipe informações que você considera relevantes para serem trocadas entre eles, principalmente então quando surgem e vêm através deles, esse é o grande momento. Competições e desafios, eu acho que vou chover uma olhada aí querendo falar sobre isso, porque eu acho que o mercado já nos ensinou demais sobre isso. Porém, competições e desafios, lembrando que quando você trata de competições, mesmo que essa competição seja entre equipes, eu lembro que elas têm que necessariamente ser competições construtivas e não destrutivas. E, finalmente, premiações trimestrais e anuais, que fazem parte desse contexto também. Eu quero lembrar que tudo isso aí que está aí é praticado com as equipes internas e deve e pode ser praticado com as equipes autônomas também. Lembrando, mais uma vez, que a formação de uma equipe não é tão difícil. Agora, a manutenção dela é que é a maior dificuldade. E aí estão os facilitadores para que isso ocorra concretamente. Bom, falando então dos papéis, e eu lembro lá na frente, quando eu falei dos pilares, a gente tem o acompanhamento como pilar. E esse acompanhamento, feito pelo gestor no dia a dia dos profissionais, ele tem N características, mas as 3 características fundamentais hoje, vistas de uma ótica bem contundente para a manutenção de equipes autônomas, tem 3 papéis. Coaching, que tem a ver com treinamento constante, treinamento continuado o tempo todo, treinamento não para nunca. Não existe mais condições de se dar aquele treinamento inicial e depois só de ano em ano se fazer alguma coisa. Todas as empresas que têm equipes de alto desempenho possuem hoje profissionais voltados para o treinamento constante dos seus vendedores ou representantes. Essa figura, muitas vezes, dependendo do tamanho das equipes, ela é uma figura específica, né, dentro do organograma da empresa. Quer dizer, ele não, apesar de ser uma responsabilidade de princípio de todo aquele que ocupa cargo de gestor, o treinamento dos seus subordinados, existem as figuras dos profissionais que fazem um treinamento específico de apoio ao gestor junto aos seus liderados, ou junto àqueles que ele comanda ou desenvolve. O que é importante é que essa atividade ela deva ser cada vez mais oficializada. Como é que eu poderia dizer de outra forma? Ela não tem que ser uma coisa largada, ela é uma coisa estruturada, séria, muito bem feita e que gera os principais resultados no dia a dia das pessoas. Os gerentes hoje na área comercial, principalmente aqueles que lidam com autônomos, têm que ter consciência que é seu dever sim, treinar esses profissionais. E isso deve ser feito de uma forma que seja agradável a todos. Eu chamo a atenção que coach virou uma palavra da moda, até desvirtualizada em alguns momentos, mas você tem o coaching, o counseling e o mentoring. Counseling, que é o aconselhamento, e o mentoria, que é a mentoria propriamente dita. Qual é a diferença entre os 3? E lembrando que as 3 são feitas simultaneamente com o mesmo indivíduo, dependendo do grau de maturidade, dependendo da situação em que se esteja vivendo. Então, para o mesmo profissional ou para um mesmo autônomo, eu posso fazer coaching, counseling ou mentoring. Aconselhamento para alguma coisa, uma determinada atividade,
treinamento para outra atividade e mentoria para outra atividade. No treinamento, eu vou ensinar a fazer. No aconselhamento, eu vou dizer por onde nós achamos que ele deva ir. E na mentoria, eu vou fazer com que ele chegue à conclusão do que é melhor para ele. Essa é a essência da diferença entre esses três papéis. Dito isso, a gente pode seguir e falar um pouco da cultura do T&D e R da força de vendas. E aí, eu acho que esse recado é contundente. A cultura de T&D e R da força de vendas traduz o real valor dado pelas organizações ao desenvolvimento profissional de suas pessoas. O que está por baixo disso tudo? Qual é a realidade da maioria ainda das empresas que estão aí no mercado trabalhando com os profissionais autônomos? Normalmente, se trabalha no treinamento e desenvolvimento da força de vendas com um programa inicial de treinamento sobre produto, alguma coisa sobre a organização e um verniz sobre técnica de venda. Quando hoje, na nossa visão, considerando que a gente está falando para a equipe de autônomos, programa de treinamento e desenvolvimento necessariamente deve constar de um programa de empreendedorismo. Ou seja, eu quero dizer que eu tenho que ensinar o caminho de empreender para esses indivíduos, para que ele possa, como autônomo e empreendedor que é, crescer junto conosco. Dito isso, vamos em frente, vamos buscar transformar a equipe de treinamento e desenvolvimento e na retenção desses indivíduos em uma vantagem competitiva. Eu quero que esse programa de treinamento e desenvolvimento e retenção seja algo que o mercado veja como importantíssimo. Ele deixe de ser um empecilho para a entrada para ser uma forma das pessoas serem atraídas para o meu negócio. O que eu quero é que os profissionais de melhor nível, aqueles mais bem preparados, aqueles que têm maior visão, identifiquem nesse programa como algo importante para eles e daí trazê-los para o meu processo de atração de novos profissionais, facilitando o meu recrutamento e seleção, que nós falamos lá no início do nosso papo. Dito isso, vou em frente e trago para nós a vantagem evolutiva. Se o que eu disse aqui agora é verdade, eu vou estar com profissionais de boa qualidade, trabalhando junto comigo, fazendo o que é certo, buscando resultados e trazendo o conhecimento que consegue obter no mercado para dentro de casa, transformando estas vantagens competitivas que eu citei até agora em uma vantagem que, dentro de casa, bem trabalhada, faça com que ambas as partes evoluam. Então, daí, esse conceito de que eu transformo o treinamento, desenvolvimento e retenção de vantagem competitiva para vantagem evolutiva. Evoluir, crescer juntos. Esse é o jogo. Retenção. Como é que se faz para amarrar o cara? Como é que eu faço para amarrar o cara na cadeira? Eu preciso desse cara dentro de casa, no bom sentido, né? Ele é autônomo, mas eu quero ele comigo, não quero que ele me deixe. Como fazer isso? De que forma eu faço isso acontecer? O básico está aí colocado, né? Remuneração, já falamos, né?
meritocracia, ou seja, ganha quem tem mérito, ganha quem trabalhou, ganha quem fez o dever de casa, ganha quem realmente trouxe os resultados. Treinamento contínuo, já falamos também, está aí. Um plano de carreira, lembro, nós falamos também, por que não ter estágios de crescimento desses indivíduos dentro da casa, dependendo para isso não só tempo, como resultados e outras coisas mais, e os prêmios e incentivos que nós citamos também. E como é que se faz avançar? Socialização, através de eventos, campanhas, reuniões e decisões, onde eu trago o indivíduo para dentro de casa, onde eu faço com que esses profissionais autônomos e que vivem uma vida completamente sozinha na rua, se sintam como parte da minha organização. Externalização, formalizando as políticas de retenção como um processo de recursos humanos. Que fique claro, que fique transparente, que tudo aquilo que é feito para esses profissionais, que volto a dizer, são autônomos e, consequentemente, empreendedores, donos do seu próprio negócio, se sintam acolhidos e sabendo que tem apoio dentro de casa, dentro da organização como um todo, inclusive do seu órgão responsável pelo desenvolvimento de pessoas, que é recursos humanos. E finalizando, a comunicação. Disponibilizar as políticas de retenção e redução de turnover. E rotatividade tem a ver também com rotatividade externa. A gente fala de turnover de empregado, você pode falar de turnover também de profissionais das equipes de vendas autônomas. Como é que é isso? O quanto eu estou conseguindo reter? Essas políticas de retenção e de redução do turnover têm que ser claras e transparentes para todo mundo conhecer. Bom, e aí está o recado, eu acho que seria o recado final de retenção, que é, sem uma boa gestão, nada disso é suficiente. Eu não estou falando aqui, não sei se vocês notaram, em momento algum, não estou me referindo a gerenciamento, etc. Estou tentando focar naquilo que a gente sabe que está pegando na rua. Ou seja, o que está acontecendo nas equipes, a gente sabe que pelas situações que a gente viu e que a gente está vivendo, né, no mercado nacional hoje, a gente tem que necessariamente ter essas atividades muito bem azeitadas e cada vez mais melhoradas. Dito isso, vamos falar de alguns fatores críticos de sucesso. Vocês já pensaram quais são os fatores críticos para o sucesso dessas equipes? Autônomos, de empresários individuais, de homens que têm a responsabilidade para sua carreira e com a relação conosco. Algumas constatações importantes. Primeiro, é muito comum a gente ver aí o pessoal criar vagas, né? Tipo, eu vou recrutar, eu quero novos empreendedores na minha equipe, eu estou reestruturando o meu canal de corretores e eu quero... Aí boto primeira coisa que eu boto tanta coisa de exigência que começa a ficar difícil escolher ou encontrar quem seja. Eu chamo de vaga de canivete suíço, que é 1001 solicitações, 1001 características que se pede desse indivíduo. Outra coisa é perfil. Aí, além de pedir um monte de coisa, perfil é do cara analista extremamente sóbrio, extremamente... A coisa já começa a complicar, né? A gente sabe que na área comercial, principalmente no empreendedorismo, não é que não tenha um analista, mas a maioria dos profissionais não são, né? São mais para humanos do que para analítico, né? Então, se botar um perfil de analítico, eu já começo a reduzir as probabilidades de trazer gente para dentro de casa também.
Outra coisa importante são as atribuições. Olha só, eu quero canivete suíço com perfil de analista e com atribuições de superintendente. E o cara é autônomo. E eu quero que o cara faça tudo que, na verdade, a gente sabe que muitas dessas atividades não é de responsabilidade dele. A coisa vai pegar. Alguma coisa errada vai acontecer. Dificilmente eu vou conseguir conquistar ou trazer para dentro de casa pessoas, né, de bom nível, que tenham realmente um perfil de empreendedor, como eu acredito que seja o perfil ideal para essa posição de autônomo. E o que é pior, para a coisa ficar mais difícil ainda, o salário que eu boto, e aí não é salário, é remuneração, só lembrando aí, está só representando, é de recepcionista. Quer dizer, eu quero um canivete suíço, um cara que sabe fazer N coisas, com um perfil extremamente analítico, com visão de com atribuições superintendentes para fazer tudo que precisar para a organização dar certo e comissão, ó, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Para finalizar, os 3 requisitos que a gente tem para a contratação. Como é normal, né? O que a gente pede normalmente? O que eu vou botar aqui vocês já viram, mas vamos lá. Brilho no olho. O que eu quero é um indivíduo que você sente que está querendo realmente produzir. É o brilho no olho que a gente chama. Né? Um cara capaz de correr atrás daquilo que a gente quer, até porque nós estaríamos correndo juntos. Vocês conhecem também, faca no dente, quer dizer, pronto para encarar as situações de frente, de realmente partir, como a gente partir para dentro, né? E na busca dos resultados, não esperar que que as coisas aconteçam, fazer com que elas aconteçam. E, finalmente, caráter, integridade. Eu acho que não tenho dúvida que em qualquer contratação que seja feita, seja ela qual for, o caráter é a característica número 1, o requisito número 1 que eu devo colocar em pauta. Se o cara tem caráter, caramba, o resto todo eu tenho como ajeitar. Mas se o cara não tem caráter, pode ter certeza que o melhor que ele tem do restante, em algum momento o bicho vai pegar e nós não teremos condições de permanecer juntos. Por isso, a pessoa de caráter, para mim, é a coisa mais importante que devo ter. Eu sei que é meio super-homem, né? Mas eu não posso perder de vista essas constatações. Eu tenho que me lembrar nisso quando eu for disparar o processo para buscar pessoas e ter em minha volta essas pessoas. Eu gosto sempre de lembrar, né, que a gente, na vida profissional da gente, a gente passa por vários estágios e a gente já perdeu muito tempo fazendo muitas coisas erradas. Aqui estão alguns caminhos para a gente poder melhorar isso. Olha a mensagem final dessas constatações. Bom vendedor é igual a 3 vendedores medianos. Uma pesquisa realizada de uma empresa conceituada no mercado internacional. Uma contratação mal feita pode custar 3 vezes a remuneração anual de um vendedor. Isto serve também para os profissionais autônomos, para a relação com que a gente tem com os corretores, seja que tipo de corretor for. Desculpe. Bom, já quase finalizando, vejamos alguns vícios que entravam a competitividade da empresa brasileira. Eu gosto desse material de um amigo, que é o Zé Renato, que fala o seguinte, que grande parte dos problemas da empresa brasileira
estão na improvisação, desvio do que foi planejado, do formato de trabalho e produção que se pretende. A tolerância, né, a aceitação dos erros e a dispersão, falta de comprometimento e atitudes voltadas para metas. Eu não tenho dúvida que esses são também os calcanhares das equipes de profissionais liberais ou profissionais autônomos com quem a gente convive. Nós convivemos e nós permitimos que isso aconteça e, consequentemente, tenha os resultados que a gente já conhece. Finalmente, falando agora de alguns fatos sobre funcionamento, eu queria lembrar de hábitos saudáveis, onde eu devo estar preservando um ambiente sadio, que as regras sejam muito claras e que se tenha um espírito de corpo, de companheirismo, de pertencer, de estar junto, de todos estarmos jogando no mesmo time. Esses são hábitos saudáveis fundamentais para o desempenho de uma equipe de alto desempenho. Lembrando, no entanto, a gente já está fechando, mas que a equipe de alta performance ou de alto desempenho, mesmo tendo equipe de profissionais autônomos e sejam que não tem uma relação de carteira assinada conosco, a equipe de alta performance tem algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Resiliência, flexibilidade e atratividade, ou seja, resiliência capaz de resistir a algumas das grandes mudanças que estão aí no mercado e se, esticar e voltar e continuar a produzir, ser flexível, adaptável às novas realidades e elas, quando existem, elas são um maior atrativo para outros profissionais também de alta performance. Todo mundo quer fazer parte de um bom time. Por outro lado, existem alguns cuidados que eu não posso deixar de ter. Uma equipe de alta performance, ao mesmo tempo que faz um trabalho desse nível, né, de obter altos resultados, ela se esfacela rapidamente. Ela tem um poder interno muito forte. E ela cria uma imagem no mercado que pode ser mudada a qualquer tempo. Então, quem tem uma equipe de alta performance tem que ter um cuidado na manutenção dessa equipe, pois a não existência de condições de crescimento dessa equipe gera poderes internos, lembrando que nós estamos tratando de empresários, de empreendedores, gera esfacelamento rápido, se não forem visualizadas condições de crescimento e desenvolvimento, e a imagem que a gente tanto fez para colocar lá em cima, rapidamente se deteriora. Para finalizar, para aqueles que estão com as equipes, né, em formação ou desenvolvimento, aí estão as habilidades emergentes dos profissionais da área comercial, que são disciplina, capacidade de leitura de cenários e oportunidades, capacidade de transmitir confiança, capacidade de criar relacionamento, capacidade de educar o cliente, fazer com que o cliente saiba como usar o seu produto e serviço de forma a gerar riqueza para ele e para nós. E, finalmente, gerenciar o conhecimento do cliente no seu dia a dia. Obrigado, agradeço a todos e qualquer coisa coloco à disposição. Agradecendo mais uma vez a oportunidade ao Anderson e tendo certeza de que deixei para vocês um recado que gerará bastante reflexões e espero resultados cada vez melhores. Obrigado.